Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a terceira e última temporada de Round 6, que estreou aí há alguns dias na Netflix Brasil. Olha, gente, eu fiquei bem indeciso em fazer um vídeo sobre essa temporada, porque foi uma temporada que me decepcionou muito, tanto na questão das mortes, quanto na questão dos jogos, quanto na questão de alguns arcos que não precisariam nem ter existido na segunda temporada. Quem dirá ter existido uma segunda e uma terceira temporada. Mas já que estreou, já que a galera tá comentando muito, eu decidi fazer a minha versão também dessas resenhas aí, das séries e filmes, enfim. E é isso, roda a vinheta porque hoje, apesar dos pesares, nós vamos comentar sobre a terceira e última temporada de Round 6. Já vou começar dizendo que essa temporada me chateou em tantos níveis, porque as jogadoras que eu mais gostava morreram, acredito que de muitos espectadores também, que é a jogadora 120, a jogadora 222 e a jogadora 146. Se eu não me engano, esses são os números. E foram mortes tão tristes que eu gostaria muito que elas tivessem ido até o último episódio, morrido no último jogo, se fosse o caso, que nem foi com a Sai Byokan, por exemplo, lá na primeira temporada. E como a gente vê de temporadas que tem os mesmos personagens, que são a segunda e a terceira, que é basicamente uma continuação, acho que muitos internautas compartilham da mesma opinião que eu. Que jogadores que não tinham tanta importância na série, que é aquele grupo de homens, por exemplo, do jogador 100, não precisavam ter ido até o último jogo, o que eu achei que foi de muito mau tom, porque a gente não tinha nenhum envolvimento com eles, a gente não gostava deles, pelo menos eu, né, falo por mim. E eu acho que se tivesse colocado essas jogadoras que apareceram mais na série, que a gente teve um pouco mais de vínculo, teria ficado muito mais emocionante. Aquele jogo ali dos símbolos, né, que eles tinham que atravessar uma plataforma e jogar o outro, decidir quem ia ser jogado de lá de cima. Seria muito mais interessante ver como aquele grupo ali do Ji-hoon tinha também assim, a senhorinha, que tinha a mulher grávida, que tinha o filho dela, que tinha a jogadora trans. Eu gostaria muito de ver como que eles iam agir nessa situação, seria muito mais emocionante. Mas já que a Netflix quis colocar esses últimos jogadores que ninguém gostava até o final, e aquele jogador 100 que, gente, pra quê, né? Pra que aquele velho viveu tanto tempo? Nossa, é isso, né? Round 6 tem aquele negócio de fazer a gente se irritar muito fácil. Tanto pela morte dos jogadores nos jogos, quanto por personagens irritantes vivendo até o final. Eu acho que eles pensaram assim, já que a gente tá fazendo uma temporada que não vai ser muito bem comentada, vamos deixar o pessoal que o público não gosta até o fim pra conseguir irritar mais as pessoas, porque não é possível. Eu gostei muito dos jogos nessa segunda temporada, eu achei que deu sim uma inovada. Foram jogos até que muito criativos, na segunda também foi. Tá, também não vou ser tão carrasco assim de dizer que não foi. Foi sim. E nessa terceira também foi legal. Acho que o jogo do esconde-esconde foi o que eu mais fiquei triste, porque foi o que a jogadora 120 morreu. Mas o jogo ali dos símbolos também foi o jogo muito assim, de muito suspense. E o jogo da bonequinha e do bonequinho de pular corda, na hora que o Ji-hoon atravessa com aquele bebê, gente, eu fiquei com tanto medo do Ji-hoon cair, porque é isso, né? Ele pega a criança, atravessa com a criança até o final, e ele quer voltar ainda pra buscar a Jun-hee. Então, isso é isso que eu falo, né? Na segunda temporada, o Ji-hoon, ele teve esse propósito de salvar a humanidade, de salvar as pessoas que estavam ali no jogo. E, de certo modo, mesmo ninguém sobrevivendo, inclusive ele conseguiu salvar a bebê. Então, eu acho que o objetivo dele até então foi concluído. Já o do Jun-ho não foi, porque ele não conseguiu achar a ilha com as pessoas vivas. E quando ele achou, tava todo mundo morto, inclusive o Ji-hoon, e ele viu o irmão dele, chamou o irmão dele olhou pra trás e ele simplesmente não fez nada. Então eu acho que esse arco nem precisaria ter existido. Foi alguma coisa que ele teve muito tempo de tela. Até os colegas dele de navegação morreram por conta ali do Frontman, né, que mandou matar. Mas, gente, é isso, né, cara? Por que me colocaram tanto tempo de tela pra ele, sendo que ele não conseguiu achar a ilha com as pessoas ainda convivas? Mesmo que fosse uma metade, um terço das pessoas que foram jogar. Eu acho que seria muito legal se ele tivesse conseguido achar a ilha, né, conseguido encontrar o Ji-hoon, conseguido conversar com ele. Mas é isso, né? Pra vocês verem como eu estou muito feliz comentando sobre essa terceira temporada. Como essa temporada me deixou, assim, super incrível, com um final feliz. Enfim, né, gente? Foi uma temporada que, pra mim, me deixou muito triste, como eu comentei dentro do vídeo. As mortes das jogadoras foram tristes demais. Eu acho que a construção das cenas não foi uma construção legal, não foi uma construção que eu gostei de ver. Porque é que nem eu falo, né? Que deixasse, então, até o final.
sabe? Pra gente ter uma emoção, pra gente ter ali um contato maior com as jogadoras, pra gente ter ali um contato maior com a história de vida delas. E outra coisa, outro fato muito importante, a jogadora 120 ela morreu de uma maneira tão ridícula que ela conseguiu defender a Jun-Hee e defender a senhorinha. E do nada, o jogador 333 que... Ai, que ódio desse cara, que ódio. Simplesmente cravou uma faca nas costas dela e ela morreu. Então, eu acho que eles ficaram tão sem criatividade de comentar sobre essas mortes que eles não tiveram ali passos de falar assim, ah, vamos criar uma morte muito emocionante pra ela, vamos fazer ela morrer desse jeito. Não, eles fizeram ela morrer da forma mais ridícula possível. E o jogador 333 é outro que eu tenho muito tive ódio nessa temporada, né? Tanto na segunda como na terceira. Mas ele quis sacrificar a própria filha pra ficar bem, pra chegar até o final do jogo. Então a gente percebe que aquela fala que a Jun-Hee teve, né, na série, que a filha era dela e que não tinha nada a ver com o lixo, como o pai, era muito real, porque ele briga ali com o Ji-hoon, né, ele faz ali uma batalha, ele obriga o Ji-hoon a entregar a criança pra ele, e até que ele pega a criança ali com aquela estaca e leva a criança pro outro lado, e ele ia matar o Ji-hoon pra ficar com a criança. E nada tira da minha cabeça que quando ele chegasse no último elemento, ele ia sacrificar a própria filha para poder ficar com o dinheiro. Então a gente percebe que ele foi um vilão que serviu o conceito, que serviu o papel que ele estava propício a fazer e cumpriu ali a ideia dele de ser uma pessoa desprezível. A gente percebe que ele não estava preocupado com a Jun-Hee e nem com a criança. Mas é isso, em nenhum momento ele se importou com a Jun-Hee, em nenhum momento ele se importou com a filha. Se ele se importasse, ele não teria matado a jogadora 120, porque eu tenho certeza que ele já tinha visto ela ali protegendo a Jun-Hee e a senhorinha. Então esse papo de que ele não sabia que ela não tava com elas não colou pra mim. Ai, gente, olha, muita coisa nessa temporada me deixou bem chateado. Inclusive o final, que teve ali a Cate Blanchett como uma nova recrutadora do Squid Game USA, recrutando, né, moradores de rua, dando a entender que vai ter uma continuação, um derivado da série. É isso, né? O intuito da série não foi um intuito legal, não foi um intuito que foi concluído. Eu acho que nem o criador da série queria continuar uma segunda e uma terceira temporada. Mas é isso, né? Eu acho que às vezes a gana por dinheiro, a gana por fama, por lucrar mais, faz uma série ser estragada. Essa é bem a verdade, porque a série na primeira temporada, ela fechou muito bem, entendeu? Ela encerrou muito bem. O Ji-hoon ganhou o jogo, ele ia pra Los Angeles com a filha, ia conseguir finalmente ter o seu final feliz, ajudou o irmão da Sae Byo-kwan, conseguiu falar com o jogador 001, então tudo acabou muito bem. Tudo acabou muito direitinho. Aí já que eles fizeram uma segunda, uma terceira temporada, a minha opinião é que, assim, que bom que teve esses episódios que eu consegui assistir tudo num dia. Que bom que eu não peguei nenhum spoiler da série, porque isso ia estragar cada vez mais a minha experiência. Eu não sei outras pessoas, mas eu fiquei bem decepcionado quando a Ga-eun, a filha do Ji-hoon, recebeu a roupa dele e o dinheiro dele, no caso, né? Porque ela achou que o pai não queria mais falar com ela achou que o pai não queria mais conversar com ela. E aí, do nada, ela recebe ali e entende que o pai só não foi procurar ela porque ele realmente voltou pra salvar as pessoas. Então, foi uma temporada que pra mim não fez sentido nenhum. Muitas cenas não tiveram conexão, nem com os personagens, nem com a segunda temporada em questão. Uma história boa foi a história daquela soldado, né? Da Soldado 011, que conseguiu salvar o pai da menininha, tava lá se tratando no hospital na segunda temporada. Ela sim teve uma história boa, ela sim conseguiu sair da ilha, ela sim conseguiu resgatar o jogador 246. Então, um dos poucos arcos bons da série foi o dessa jogadora, isso eu posso afirmar com certeza. Foi algo que me deixou feliz, foi algo que me deixou muito satisfeito em ver. E o Ji-hoon é aquilo, né? Se ele continuasse vivo, muito provavelmente teria uma quarta temporada e uma quinta temporada de Round 6, sabe? Uma sexta, sétima, oitava. Então, no final das contas, foi interessante ele ter morrido, ter se sacrificado pela vida da bebê pra série acabar, porque, pelo amor de Deus, né? Se não tivesse mais temporadas... Ai, olha, eu assistiria, tá, gente? Eu tô aqui reclamando, tô aqui criticando essa temporada, mas se tivesse 10 temporadas, 11, eu assistiria todas elas, porque é uma série que eu gosto, apesar de ter temporadas que não precisavam. É uma série que, né, foi muito assistida e a galera conhece, é um smash hits. Tanto que a Netflix fez um post, né, colocou na bio dela, escrito assim, até a bonequinha tem um namorado e você não. Valeu, Netflix, você assim, como sempre, você, Netflix Brasil, sempre muito preocupada com os seus fãs, né? Sempre muito carinhosa com os seus fãs. Mas é sobre isso, gente. Essa temporada foi uma temporada até que ok, apesar dos pesares. Apesar de ter jogadores que não precisavam ter chegado até o final, apesar de ter jogadores que não precisavam nem ter chegado no segundo episódio da terceira temporada.
As mortes das jogadoras eu já comentei, que foram mortes que não me agradaram. Os jogos eu gostei muito, eu achei que foram jogos muito criativos, gostei bastante do modo como tudo foi acontecendo. O arco ali do Ji-hoon com o Frontman eu também gostei, porque a gente viu o quanto o Ji-hoon tava debilitado por conta de tudo isso, o quanto ele tava chateado por ter chegado até ali e por não ter conseguido realizar o objetivo dele. A gente também percebe quando o Frontman, ele tentou de alguma forma alertar o Ji-hoon e fazer o Ji-hoon sair com vida dali, porque eu sinto que mesmo ele sendo o dono do jogo, né, enfim, o presidente ali, ele se afeiçoou um pouco ao Ji-hoon, tanto que ele não matou o Ji-hoon no final da segunda temporada, acabou matando um amigo dele. E é isso, né? É uma temporada que eu dou uma nota 5 de 10, porque teve coisas que me agradaram, como eu falei, mas infelizmente teve muitas coisas que eu acabei ficando bem chateado e bem decepcionado. E gostaria que tivesse tudo sido diferente, que eles tivessem resolvido de uma forma que a gente não precisasse passar por isso. Mas é isso, gente. Não sei qual foi a opinião de vocês, não sei se vocês gostaram dessa temporada. Eu não gostei, mas a gente tá aí pra comentar e pra criticar tudo muito saudavelmente e críticas construtivas, até porque é um trabalho que foi muito bem avaliado e que é um trabalho muito incrível. Essa é a minha opinião, né? Nada contra os atores, nada contra a produção e direção. É contra a série mesmo que não precisava ter continuado. Entende? Eu acho que quando a gente critica, a gente pode criticar, mas sempre com bom tom, sempre com uma maneira construtiva. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha sobre a terceira e última temporada de Round 6. Comenta aqui embaixo se você também teve as mesmas considerações do que eu. Se você também achou que, de alguma forma, as jogadoras do grupinho ali do trio das espiãs demais não mereciam ter morrido daquela forma. Enfim, vamos conversando sobre isso. Se você tiver alguma curiosidade sobre a série, se tiver alguma coisa que eu não comentei, já comenta aqui embaixo também pra gente ir conversando muito. Lembrando que você pode me ajudar se inscrevendo no canal, deixando seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que estava aqui há 6 meses atrás e todo mundo que está aqui ainda hoje. Tudo isso vocês que fizeram acontecer. E se não fosse vocês, o canal não estaria quase batendo 500 inscritos hoje. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.